Olá, amigos do basquete. Nesse vídeo eu vou falar sobre um tema que eu abordo nas clínicas, nos cursos, que na verdade faz parte de uma aula, mas eu optei por falar somente sobre esse tema para não tornar o vídeo muito extenso. Sobre os componentes do jogo, todos aqueles fatores que fazem parte de um jogo de basquete, que todo profissional que trabalha com esse esporte tem que conhecer e de uma certa forma dominar. Então eu espero que vocês gostem e que aproveitem. Bem, vamos iniciar então o nosso bate-papo falando sobre esses componentes do jogo, né? Mas antes de falar especificamente sobre esse assunto, é muito importante que a gente relembre algumas características de um jogo de basquete. Por ser um esporte de invasão, por ser um esporte extremamente dinâmico, onde existe uma interação muito grande entre ataque e defesa, é importante que a gente relembre esses três conceitos, né? Todos são importantes, não há um mais importante que o outro, e eles interagem de uma maneira bastante marcante em um jogo de basquete. O primeiro deles é o conceito de cooperação e oposição. O jogo de basquete é um jogo de oposição, né? As equipes se interagem simultaneamente através de atividades individuais, em pequenos grupos ou coletivamente, 5 contra 5. E essa oposição, ela tem que ser embasada, ou ela tem que ser muito bem sedimentada na cooperação entre os elementos de uma mesma equipe, seja no ataque, seja na defesa. Se não houver essa cooperação, a oposição certamente não será tão eficaz. Um outro aspecto importante do jogo é a criação e a diminuição de espaços, levando em consideração não só a habilidade dos atletas, mas também questões relacionadas à regra, como por exemplo 24 segundos de posse de bola. E aí o ataque ele tem que se preocupar com a criação desses espaços. Ele tem que se preocupar com fazer com que a sua movimentação ela cria problemas para a defesa, desequilibrando essa defesa e proporcionando uma melhor condição de finalização. Em contrapartida, a defesa faz exatamente o contrário, tentando diminuir esses espaços para que o ataque não possa realizar suas ações de uma maneira tranquila e que a defesa coloque o ataque numa situação de arremesso não tão favorável. E por último, a imprevisibilidade, que é um dos fatores mais visíveis num jogo de basquete. Por mais que nós organizemos nossos sistemas de ataque, sistemas de defesa, os atletas dependem muito da imprevisibilidade, já que apesar de toda essa organização tática, sempre vai haver um fator de imprevisibilidade presente na situação. Sempre vai haver uma reação à ação de um determinado atleta. Então, é muito importante que esse trabalho seja desenvolvido desde a iniciação, desde as idades mais baixas, né, da base, para que quando chegar na idade adulta, os atletas possam lidar com essas situações de uma maneira mais tranquila. Falando agora diretamente sobre os componentes do jogo, nós temos aí uma figura que mostra, tudo aquilo que acontece durante um jogo de basquete e como esse jogo depende desses fatores. Então nós temos as habilidades motoras, gerais e específicas, as capacidades coordenativas, capacidades cognitivas, a tática, os atributos psicológicos e as capacidades físicas. Então agora brevemente eu vou falar sobre cada uma delas. Em termos de capacidade física, nós temos como base no basquete a força, a resistência, a velocidade, a flexibilidade e o equilíbrio. Em termos de força, é muito importante que nós entendamos que o basquete não é um jogo de força, de força total. Ele é um jogo baseado muito na potência, né? Principalmente em relação aos saltos, que também tem um componente muito importante de resistência, já que imaginem quantos saltos um atleta executa durante a partida com a mesma eficiência, né? Então, desde o primeiro segundo ao último, ele tem que saltar com muita potência, e para que isso aconteça de uma maneira com desempenho legal, ele tem que ter uma resistência muito grande.
E essa resistência é a resistência aeróbia, anaeróbia, enfim, é o que permeia o jogo de basquete. Em termos de velocidade, nós temos que pensar que o basquete é um jogo de velocidade de reação, é um jogo de sprint, não há necessidade de você ter uma velocidade onde você tem um espaço muito grande, já que a quadra é reduzida, então os tiros, digamos assim, eles têm que ser muito curtos, né? Tem que ser uma reação muito rápida e que muitas vezes envolve essa mudança de direção. E aí a flexibilidade muito importante para a manutenção, né, do atleta, bem como o equilíbrio em algumas situações, como por exemplo o posicionamento defensivo e a recuperação de salto. Aí nós temos as capacidades coordenativas, né, que envolve a coordenação motora geral, e esse é um aspecto também muito importante que deve ser trabalhado desde a iniciação, já que muitas vezes nós temos jovens que não têm tanta coordenação motora e isso acaba tendo uma influência negativa no seu desempenho. Algumas dessas capacidades coordenativas que eu cito aqui, uma delas é a percepção espaço-temporal. O basquete é um jogo de espaço, né? É um jogo de tempo. Então o atleta ele tem que saber se localizar nesse espaço, saber localizar o seu companheiro e o seu adversário nesse espaço e utilizar essa relação espaço-tempo para que as movimentações sejam feitas de uma maneira mais eficaz. Temos a seleção imagem-campo, essa é interessante, né? O jogo de basquete ele ocorre numa quadra muito ampla, muitas vezes com um entorno também muito amplo, o que faz que algumas vezes o atleta perca o seu foco. Então é importante que nesse campo visual muito grande ele selecione uma imagem para poder realizar suas ações. Um exemplo mais claro para que entendam essa situação é o lance livre, né? O atleta na linha do lance livre tem todo um campo visual à sua frente e ele tem que selecionar uma imagem, no caso a cesta, o aro, para poder executar o arremesso. Coordenação multimembros está presente na maioria das movimentações, já que o basquete é um jogo que não se joga parado, né? O basquete é um jogo de muito movimento, onde o atleta tem que se movimentar em várias direções, várias formas, e muitas vezes utilizando simultaneamente membros inferiores, membros superiores. Um exemplo é o drible em movimentação ou a execução de uma bandeja. E isso leva a uma necessidade de coordenar os movimentos através de um olhar, e aí entra aquela questão da visão periférica, né? Para você olhar, entre aspas, a posição do seu braço e da sua mão na hora do arremesso, você não precisa estar necessariamente com a visão voltada para a mão, né? Então aí é importante a visão periférica. E é claro que nesses movimentos a estabilidade braço-mão ela é muito importante, porque isso vai levar a uma precisão de movimento, ou aquilo que vulgarmente se chama de pontaria. Aí entramos nas habilidades motoras. Então nós temos as habilidades motoras gerais, que são os movimentos essenciais para a vida de qualquer pessoa, né? As estabilizadoras, no caso aquelas que garantem o equilíbrio, muito importantes na posição defensiva e recuperação de saltos. As locomotoras, e o basquete é um jogo onde a locomoção é constante através das corridas, deslocamentos, corridas para frente, corridas de costas, deslocamentos laterais, e evidentemente as manipulativas, que envolvem todas as habilidades com bola. Essas habilidades gerais são fundamentais para a execução das habilidades específicas, ou as habilidades técnicas, ou os fundamentos do jogo. Então, para um bom controle de corpo, para realizar uma finta ou uma mudança de direção, é importante que o atleta saiba correr. Para realizar um rebote, é importante que ele saiba saltar, ou numa bandeja, saltar sobre um pé só. Enfim, as habilidades específicas dependem fundamentalmente de uma boa execução de habilidades gerais, ou de um bom domínio das habilidades gerais. Aí chegamos nos atributos psicológicos, né? O basquete é um jogo em que é importante que se tenha motivação, porque é um jogo muito tenso, é um jogo que exige o tempo todo uma atenção muito grande, uma concentração muito grande.
e aí é fundamental que tenhamos também uma boa coesão de grupo. É muito comum a gente ouvir que nem sempre excelentes atletas formam uma excelente equipe, né, por uma questão de coesão, de liderança, e também um aspecto importante é a agressividade. Não confundir agressividade com agressão. Agressividade é aquilo que popularmente nós chamamos de garra, de uma vontade de fazer as coisas, de estar realmente ligado no jogo para poder reagir a qualquer situação. E aí entramos nas capacidades cognitivas, que basicamente elas levam a uma boa leitura de jogo, e é importante que os atletas tenham essa leitura de jogo, entendam o jogo para poder observar as situações, fazer uma análise dessas situações, antecipar movimentos e, é claro, tudo isso levar àquilo que eu chamo de tomada de decisão. Essas capacidades cognitivas são muito importantes desde a base, desde a iniciação. As crianças têm que ser desafiadas, têm que ser incitadas a tomar decisões. É muito importante que elas tenham essa liberdade para que no futuro elas possam ter um repertório de ações bastante importante para poder executar seus movimentos ou tomar decisões adequadas. Esse processo de tomada de decisão, né, ele é um processo cognitivo que resulta na seleção de uma opção entre várias alternativas. Popularmente, podemos dizer que é fazer a escolha certa no momento certo e com alto grau de eficácia. Mas vale ressaltar que nem sempre uma boa tomada de decisão leva a esse alto grau de eficácia. Claro que há vários fatores que vão fazer com que essa tomada de decisão seja mais eficiente. Aí chegamos na tática, que na tática, na verdade, é um conjunto de tomada de decisões, né? Essa tática, ela pode ser individual, pode ser grupal, coletiva, enfim. À medida que você aumenta o número de participantes, né, de uma ação, o conjunto de tomadas de decisão também vai se tornando mais, enfim, com um maior número de opções. E terminando, né, só para falar um pouquinho mais de tomada de decisão, como eu disse, há vários fatores que interferem nessa tomada de decisão. O primeiro fator é a habilidade e capacidade do próprio indivíduo. É claro que se ele tiver um repertório motor, um bom desenvolvimento dos fundamentos, ele terá mais confiança no momento de tomar decisões. Só que essa decisão não depende somente dessa sua atitude, depende das capacidades dos seus companheiros e, claro, dos adversários, que vão oferecer aquilo que nós chamamos de sinais para que ele possa tomar uma decisão. O que são esses sinais, né? Esses sinais são movimentos ou são, enfim, atitudes que companheiros e adversários têm na quadra para que alguém possa tomar uma decisão. E é claro que tudo isso depende do contexto e depende das situações do jogo. Então, eu costumo dizer que existe uma diferença muito grande entre tomar uma decisão no primeiro momento do jogo e tomar uma decisão na última bola, aquela que você está com a bola na mão e você tem que tomar uma decisão. Passa, arremessa, o que você faz? E é claro que também a situação do jogo é importante, não é? Você tomar uma decisão ganhando de 20 pontos é uma coisa, e tomar decisão perdendo de 1 ponto na última bola do jogo é outra coisa completamente diferente. E essa tomada de decisão é um processo que vai desde a observação e identificação dos sinais que eu citei anteriormente, né, até o processamento da informação para que seja executada uma ação. Então, por exemplo, estou marcando um atacante que só dribla pelo lado direito. Ou seja, ele está me dando um sinal, ele está me dizendo que o lado esquerdo dele é deficiente. Então eu processo essa informação, faço uma análise desse contexto e tomo uma atitude. O que eu vou fazer? Enfim, o ideal seria eu tentar bloquear o lado direito dele, fazer com que ele mude de direção para o lado esquerdo, onde ele não vai ter uma eficiência tão grande na sua execução. No próximo vídeo, nós vamos abordar os aspectos pedagógicos do basquete. Bem,
Eu espero que vocês aproveitem essas dicas e deixo aqui meus contatos à disposição para aqueles que quiserem conversar. A página e o grupo no Facebook, o Instagram, o canal do YouTube, onde esse vídeo vai ficar disponível, e também falar um pouco do grupo Amigos do Basquete. Aqueles que quiserem participar, só entrar em contato comigo, tem meu e-mail aí embaixo. Então, um abraço a todos e vamos sempre trabalhando pelo basquete. Muito obrigado.